Amigos, finalmente chegou a hora da gente conhecer todos os detalhes do Pulse Abarth. Você que segue a gente no canal, sabe que a gente publicou um vídeo em agosto, mas eu estava de carona no Autódromo de Interlagos, o interior estava completamente coberto e a gente não tinha nenhuma informação sobre o que eles fizeram na parte de ajuste de suspensão, de direção e de freios. Mas esqueça tudo isso, porque agora a gente está aqui no Autódromo de Tarumã, eu pilotei o carro e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês tudo o que a Fiat fez para transformar esse Pulse num Abarth. E de fato, já dando um spoiler aqui para vocês, deu uma bela surpreendida. Lembrando, pessoal, esse aqui é o primeiro de 3 Abarths que a Fiat vai trazer aqui para o Brasil, né? Esse carro aqui é fabricado no Brasil, evidentemente, mas a gente vai ter o 500 Abarth chegando aí no dia 22 e o terceiro modelo, que é justamente aí o grande segredo, que a gente não sabe exatamente qual modelo que é. Mas nesse vídeo aqui, o foco é esse cara aqui, Pulse Abarth. Então, vocês vão conhecer a partir de agora todos os detalhes técnicos dele, preço, equipamentos, absolutamente tudo. E depois da volta on board, eu vou mostrar para vocês um comparativo técnico entre esse carro aqui, o Polo GTS e o Sandero RS. Acompanha aí. O que a Fiat fez para transformar um Pulse num Abarth? Vamos começar pela parte que vocês já conhecem, pelo menos que assistiu o vídeo anterior, mas agora a gente pode ver um motor 1.3 turbo T270 de 185 cavalos e 27,5 kgfm de torque. A gente está falando de 42% a mais de potência e 35% a mais de torque em relação a 1.0 GSE que equipa o Impetus, por exemplo, as versões mais normais do Pulse. Aqui agora a gente tem o dado finalmente, um 0 a 100 de 7,6 segundos do tempo, excelente, realmente muito bom. Caras, é um motor muito moderno, a gente já apresentou ele N vezes em N carros, né, do Compass, Renegade, enfim, uma série de modelos. A gente já explicou toda essa parte de tecnologia, vou dar uma rápida pincelada nele, bloco cabeçote de alumínio, enfim, detecção de combustível por sinal de capacitância na linha, né, exatamente como são os motores TSI da Volkswagen, então permite que você tenha uma leitura muito rápida do tipo de combustível que está antes da queima acontecer, então não é pela sonda que ele faz a leitura, ele também faz a leitura pela sonda, mas ele faz a leitura antes do combustível chegar na câmara de combustão, e isso permite um mapa justamente mais limítrofe em termos de ignição. E é aqui o grande pulo do gato, é a tecnologia chamada Multi-Air 3, então no comando de admissão não existe um contato direto, efetivo, dos câmbios com as válvulas, existe o sistema eletrohidráulico que ativa aí uma série de câmaras que permite aí um perfil virtualmente infinito de levante e duração. Para descomplicar a conversa, é basicamente como se fosse aquela tecnologia VTEC dos Honda, só que em vez de trabalhar com 2 ou 3 perfis diferentes, você tem virtualmente infinitos perfis. O fato é que com isso a Fiat consegue trabalhar muito mais limítrofe na parte do mapa, então você consegue explorar melhor as características do combustível, diminuindo ainda assim o risco de pré-detonação, que é algo que tende a assolar esses motores de deslocamento um pouquinho menor, né? Aqui a gente tem até 1,8 bar na pressão do turbo, essa turbina Borg-Warner, e é de fato 1,8 bar de sobrepressão, né? Nos comentários a gente vê disso quando o pessoal fala, pô, mas deve ser 0,8 bar de sobrepressão e mais atmosférica normal. Não, é 1,8 bar de sobrepressão mesmo, então é realmente um motor bastante forte. Na parte de transmissão, pessoal, aqui a grande mudança é que não é aquele câmbio CVT que a gente tem nas versões normais do Pulse, né? Aqui a gente tem um câmbio automático da Sim AT6, mesma família do Compass, da Toro e tudo mais, aqui no escalonamento específico tanto dele quanto do Fiat Fastback. Agora, a gente está falando de um carro de 1.281 kg, ou seja, 100 kg a mais do que o Sandero RS, até aí tudo bem. Mas a relação peso-potência ficou bem interessante, 6,92 kg por cavalo, superior ao Sandero RS, como a gente vai falar mais para o fim do vídeo, aqui no comparativo eu vou fazer com ele e com o Polo GTS, e fica justamente ali entre o universo do Golf Comfortline e do Golf GTI. O Golf GTI vai ter aí um peso-potência de 5,72 e o Comfortline 1.4 a casa de 8,25. Então aqui está operando justamente entre os dois, o que significa que a gente tem um desempenho realmente muito bom de aceleração. Mas não seria um carro tão interessante se fosse só motor, como por exemplo a Peugeot fez com o 208 GT lá atrás. Não, aqui a Fiat trabalhou muito na parte do conjunto dinâmico. Eu sei que muita gente, inclusive eu, critiquei o fato de a gente ter um freio a tambor na traseira, isso é fato. Agora, aqui a gente tem um disco de 305 mm. Para botar em perspectiva, o Sandero RS tem um disco de 280 mm, o que é um belo freio para o que o carro anda. Aqui a gente tem um freio ainda maior.
eu falei para vocês que ele tem 100 kg a mais, né? Mas de fato a capacidade de frenagem tá ali, tá junto. Realmente surpreendeu e vocês vão ver aí no onboard. Mas não é só um freio muito maior. E a vantagem do freio, inclusive, pessoal, é que além da alicatada ficar mais nervosa, ele realmente desacelerar melhor, com mais material metálico aqui você tem uma dissipação melhor do calor. Então é um carro que no Track Day você faz voltas e voltas e voltas e não lida com excesso de temperatura na superfície do disco, nas pastilhas, enfim, ele dissipa, troca calor, muito mais eficaz. Atrás a gente tem muitas mudanças, caras, ó. Sistema de direção ficou mais rápido em 7%, ou seja, você esterça menos para o veículo apontado que em relação ao ímpetus, e isso eles fizeram modificando o ponto de fixação aqui na manga de eixo. Olha só que jogada interessante. Então não foi na parte do pinhão e cremalheira, tá? Mas todo o mapa de assistência de direção também permitiu um inserimento mais agressivo. Então aquele movimento inicial de esterçamento ele tá mais fácil aqui no Pulse Abarth para realmente você conseguir fazer uma entrada de curva mais agressiva, muitas vezes sem perceber. Então é um carro que ficou mais gostoso de você brincar. Na parte de suspensão, aqui também tem mudanças. Então a gente tem uma carga resultante 12% mais dura, mais firme na parte de molas e amortecedores. A gente tem um pneu, inclusive, que é mais largo, ao invés de 2,0550 aqui é 2,1550. E olha só que interessante, com isso o diâmetro efetivo fez o carro subir por volta de meio centímetro. Mas o Pulse Abarth, ele é 10 milímetros mais baixo que o ímpetus. Então efetivamente a suspensão é 15 milímetros mais baixa. Por sinal, a barra estabilizadora aqui tem 20 milímetros, é mais grossa do que a do ímpetus. É lógico que a gente está falando de um carro que tem um motor um pouquinho maior, né? Então, naturalmente, por essa massa maior, a suspensão tem que ser mais firme, mas aqui, de fato, eles buscaram essa pimenta adicional, uma suspensão um pouco mais firme para deixar o carro com uma malícia dinâmica maior. E prova disso está aqui na suspensão traseira, porque cargas de molas e amortecedores aumentou aqui também em 13%, mas o eixo rígido aqui atrás é 15% mais firme em termos de rigidez a torção. E com isso você vai ter um carro que realmente vai ficar muito mais neutro na tocada, como a gente vai ver daqui a pouco. Mudanças estéticas foram várias, evidentemente. Ponteira dupla de escape, toda essa porção inferior, o borrachão aqui, simulando uma espécie de difusor e também aquela luz de sinalização dos carros de Fórmula 1. Tudo isso aqui é exclusivo do Pulse Abarth, bem diferente do ímpetus. Logotipo Abarth, evidentemente. Teto preto, pintado, não é um adesivo. Mas adesivo a gente tem aqui aquela identificação clássica da Abarth, né? O ponto Abarth incluído. Aqui, caras, é exatamente a mesma moldura e eu sigo achando um pouquinho exagerada em termos de espessura nessa moldura plástica que tem aqui na lateral, mas isso aqui é gosto. As rodas passam a ter 7 polegadas de largura em vez de 6, justamente porque o pneu é um pouco mais largo. E por causa disso, a Fiat fez um trabalho de alívio nos raios da roda para realmente deixar uma roda particularmente leve para uma roda 17x7. Espelhos vermelhos, outra assinatura de estilo clássico da Abarth, né? Logotipo aqui da Abarth. E aqui na dianteira, pessoal, é onde, vamos dizer assim, tá a parte mais exclusiva. Ou será que não? Porque é o mesmo para-choque que a gente tem no Fastback, né? Tudo bem que o Fastback também tem aquela assinatura Abarth, né? Mas não é uma peça exclusiva dele, embora os elementos de preenchimento da grade o sejam. Aqui, pessoal, é uma entrada de ar que causa um escoamento aerodinâmico, tem uma saidinha aqui na frente da caixa de roda. Criar uma cortininha aqui de ar ajuda a diminuir um pouquinho o arrasto e também ajuda a diminuir um pouco a pressão e a velocidade, acelera o escoamento da velocidade do ar aqui nesse lugar aqui que é meio crítico. Com isso aí, o farol de neblina foi parar aqui embaixo, justamente onde tem esse elemento vermelho aqui indo de fora a fora. Bom, agora finalmente então a gente conhece a cabine do Pulse Abarth, né? Tava tudo coberto naquele vídeo de agosto, agora a gente consegue visualizar exatamente o que a gente imaginava, né? Então, muito preto, incluindo forrações de tetos, bancos, né? Amortecido com alguns toques aqui de vermelho, e utilizar um tom de vermelho, falando em amortecido, justamente não é um vermelho muito vivo, e eu achei isso de bom gosto, ficou aí uma coisa mais elegante, tá? Então você tem costuras contrastantes no volante, na manopla de câmbio, nos bancos, esse enorme frizz vindo de fora a fora aqui, mas a figura geral que você tem é de um interior sofisticado, eu gostei disso aí. Ergonomia de direção é boa, só que você tem uma posição um pouquinho mais alta, que agrada muita gente. Eu pessoalmente penso que para um esportivo talvez fosse legal aí a Fiat brincar um pouquinho com o ponto H, que é justamente o ponto aqui onde você se senta, né? Ia deixar o carro até mais esportivo do que efetivamente ele é, e ele é bastante, como a gente vai ver aí no onboard daqui a pouquinho. É um carro bem interessante nessa parte, mas
eles conseguiram dar um upzinho, vamos dizer assim, na percepção de luxo da cabine, bem interessante. Sistema de infotainment 10,1 polegadas, um rádio excelente já, enfim, transversal a toda a família Fiat esse sistema aqui, então conectividade sem fio, Android Auto, Apple CarPlay, uma tela com uma ótima resolução, sem muitos comentários, que realmente é um dos melhores sistemas que a gente tem no mercado hoje. Carregador por indução aqui na parte inferior do console, já vem de série, como eu falei, não tem opcionais no Pulse Abarth. O cluster, né, o painel de instrumentos, mudou bastante a linguagem visual nessa versão Abarth, então você tem, por exemplo, força de aceleração lateral aqui no painel, a pressão do turbo, como eu falei, né, então vai de 0 realmente a 1.8 bar de sobrepressão. Essa tecla Poison aqui muda algumas coisas aqui no estilo do grafismo do painel, e como a gente vai ver no onboard, muda algumas coisas do comportamento do carro também. Em termos de equipamento, ele já vem bem completo, não tem opcionais, né, para o Pulse Abarth, então ele vai vir com um sistema de frenagem emergencial semi-autônoma, comutador automático de farol alto, mas, por exemplo, o Cruise Control, velocidade de cruzeiro aqui, ele é não adaptativo, né, então tem um ou outro penaltizinho aí em termos de equipamento, mas a figura geral aqui realmente ficou uma cabine de bom gosto, ficou esportiva, vejo os pedais aqui com uma capa de alumínio, então existe um capricho muito grande aqui nos acabamentos para dar uma percepção de sofisticação maior. Espaço traseiro do Pulse definitivamente não é o maior da categoria. Tem um bom serviço aqui, mas tem as suas limitações, né? Então, a gente tem um entre-eixos relativamente modesto, 2,53 m. O Sandero, por exemplo, tem 2,59 m, né? A gente sabe que entre-eixos sozinho não vai dar a equação completa do espaço interno de um carro, mas ele é o limitante, né? Não tem como você ter um carro super espaçoso com entre-eixos pequenos, isso é um fato, né? Então, aqui acaba tendo algumas limitações. Por exemplo, note aqui, ó, o assento é um pouquinho curto, podia ser um pouquinho mais comprido. Eu fico com a coxa não muito bem apoiada aqui no assento, né? Então, ergonomicamente tem umas limitações. O encosto aqui, ele fica um pouquinho mais ereto, né? Então, aqui eu tenho 1,82 m, né? Eu tô com a cabeça já bem próxima ao teto, então se eu, digamos, uma pessoa com 1,90 m que já vai ter seguramente contato aqui com o teto, mas é um espaço correto, você consegue fazer uma viagem tranquilamente, 4 adultos aqui com 1,85 m aqui, com muito conforto, lembrando que eu ajustei esse banco aqui para minha altura, né? Aqui no caso do passageiro, mas deixei igualzinho aqui ao do motorista. Então também a gente não pode desabonar demais, né? O porta-malas, isso sim, é pequeno, né? A gente tem 370 litros aqui na aferição líquida que a Stellantis usa, né? Então se fosse uma aferição VDA com sistema de blocos que o resto da indústria costuma utilizar, a gente estaria falando aí de pelo menos aí uns 15% a menos desse volume. Então o porta-malas seria mais digno de um hatch compacto, né? Como ele tenta jogar esse jogo do SUV compacto, esperava um pouquinho mais de porta-malas. Aqui, antes da gente terminar e ir para a parte do onboard e falar um pouquinho de preço, a gente tem saída de ventilação, né, para os ocupantes aqui de trás, e uma saída USB. O preço do Pulse Abarth vocês estão vendo em destaque na área de comentários aqui do canal do Autoline, porque nesse momento que eu gravei esse vídeo, a Fiat não revelou o preço. Mas eu vou fazer um joguinho aqui para vocês e corro o risco de pagar o mico, mas aí vocês me digam por quanto que eu errei. Considerando que a versão Impetus do Pulse está aí na casa de 130 mil, e eu acho que esse carro aqui vai ser por volta de uns 20% mais caro, eu diria que ele vai estar aí na casa de 160 mil. Talvez um pouquinho menos, talvez um pouquinho mais, dependendo da estratégia da Fiat. Será que eu errei por muito? Será que eu acertei? Enfim, digam aí vocês aí nas respostas, comentários. E vai lembrar que o Sandero RS saiu de linha, aquela edição final, por R$ 99 mil. Então é um carro que, embora em termos de esportividade a gente tenha uma briguinha aqui, é um carro de completamente diferente em termos de proposta como veículo, em termos de recursos, inclusive tecnológicos e segurança, né? E o Polo GTS, que foi descontinuado, a gente acredita, temporariamente, né? Ele saiu na casa de 140 mil reais, e isso aí é coisa de uns 5 meses atrás, mas seguramente o GTS deve voltar aí, a gente não sabe exatamente por quanto. Agora, quando a gente está falando de um bom negócio, além de você avaliar o valor, não esqueça de considerar as parcelas do financiamento. E para você ter a melhor proposta em mãos, conte com Bradesco Financiamentos. Vai em autoline.com.br, na barra você clica em simular financiamento, escolha a quantidade de parcelas, alguns dados bem básicos e rapidamente você vai ter a melhor proposta em mãos. Lembrando que o Bradesco Financiamentos oferece a modalidade de financiamento turbinado, que é especialmente interessante para veículos seminovos, porque você consegue incluir uma série de serviços, como por exemplo despachante, martelinho de ouro ou mesmo equipamentos e acessórios que normalmente não entrariam num plano de financiamento. Enquanto você está na Autoline, vale a pena você dar uma olhada nas opções que existem de SUVs na casa aí de valor desse veículo aqui. Deixei essa busca também em destaque ali na área dos comentários.
Bom, pessoal, vamos conhecer então a tocada do Pulse Abarth. Fazer uma largadinha aqui, sendo a mobilidade. O 0 a 100 dele declarado é 7,6 segundos, né? 185 cavalos, 1.281 quilos. Estão no lendário autódromo de Tarumã, esse épico. Circuitos mais rápidos que a gente tem no Brasil, por sinal. Muito legal mesmo, uma pista sensacional. E a gente está agora com esse carro aqui para conhecer então um pouquinho dos limites dele, né? Vocês vão ver que ele tem uma malícia, vocês viram? Que é muito legal. É um carro que tem uma... Ó, vocês viram essa leve movimentação da traseira? É um carro que utiliza muito bem, como vocês estão vendo, inclusive ali na frente o Ricardo Dilson mandando muito bem o volante. É um carro que tem essa malícia, ele usa a traseira, né? Então toda essa parte de calibração, de carga de suspensão e mesmo de mapa da vetorização de torque que você acessa... Obrigado. Quando você utiliza essa tecla Poison, deixa esse carro com essa malícia que é muito legal, gente. Isso é uma coisa que me deixou realmente empolgado. Essa frenagem que a gente faz em curva aqui é o melhor exemplo disso. Então, ó, a gente freia, ó, vocês viram essa devolvida que eu dei no volante aqui? Foi muito natural, o sistema de direção me chamou. O famoso feedback de direção, né? Um carro que tem essa característica de puxar, vamos dizer assim, o volante com um leve torque quando a traseira começa a escorregar. Então esse feedback de direção é muito bom, esse torque autoalinhante que a gente chama, né? Então o carro começa a querer ser a traseira, naturalmente ele já puxa o volante para fazer um com 3 terços, que é tão natural que você nem percebe que você fez. Eu pessoalmente não esperava isso de um carro com essa proposta um pouco mais racional, justamente porque ele não tem essa pretensão de ser um carro tão nichado quanto o Sandero RS, né? Porque ele precisa atender uma missão de conforto, vamos dizer assim, nas ruas, que a gente vai descobrir muito em breve, né? E aqui a gente descobriu que o carro tem uma vivacidade, mesmo com a suspensão trabalhando um pouco mais gostoso na parte de conforto. Tudo bem que a gente tem que avaliar ele na cidade para valer, mas aqui a gente vê que ele tem essa vivacidade que de fato eu não esperava. E isso aqui está milhas além do Polo GTS nesse sentido. Ele tem uma vida, né? Uma empolgação dinâmica, uma vivacidade, uma naturalidade na tocada que o próprio GTS não tem, né? O GTS foi para um caminho um pouco mais conservador, né? Então é um carro que tem aí uma malícia muito legal, o carro ficou divertidíssimo. Um aplauso aí, pessoal, que fez esse, ó, vocês viram aqui, né? Uma leve movimentação de com 3 terços, novamente natural. Meus parabéns aí, pessoal da Fiat, pela calibração, que ficou realmente sensacional, gente. Bem legal mesmo. Aí essa curva longa aqui, a gente sente sim um leve substerço, mas moderado. E detalhe, o carro com um alinhamento de fábrica, né? Então alguém que vai andar no track day, quiser deixar um pouco mais neutro o ajuste de convergência, consegue deixar o carro até mais malicioso ainda. Ó, vocês viram? Muito legal isso, gente. Muito, muito legal mesmo. Ó, novamente. Então isso é... Olha, não esperava e fiquei realmente surpreso positivamente. Outra coisa que eu gostei bastante, pessoal, resposta do câmbio, né? Um câmbio automático da Aisin, mas que mesmo assim tem aí uma velocidade de troca, um acoplamento, né? Um conversor de torque também muito bem programado, assim, muito bem acertado mecanicamente. E essa questão da relação da caixa de direção que a gente falou, né? Que tem essa jogada na manga de eixo, que deixou o carro com um inserimento um pouco mais agressivo, você esterça menos para ele fazer a mesma coisa numa caixa de direção que seria normal, né? Então isso é uma característica também muito positiva, que ajuda a deixar o carro até um pouco mais neutro, né? Porque você acaba atacando um pouco mais a curva, mesmo sem perceber. Então olha só o que eles conseguiram com um carro, vamos dizer assim, que supostamente era para manter uma proposta bem mais nacional. Eu achava que ele estaria entre o Sandero RS e o Polo GTS, né? Talvez mais pro Polo GTS, mas agora eu me corrijo, cara. Esse carro aqui tá entre os dois, mas tá muito, mas muito próximo do Sandero RS em termos dinâmicos. Isso eu achei realmente muito surpreendente, muito legal mesmo. É lógico que o Sandero RS vai ter um câmbio manual, vai ter uma carga de suspensão efetivamente muito mais dura, né? Então tem algumas coisas que efetivamente o RS vai ter uma vivacidade maior. Mas isso aqui é tão próximo, gente. Realmente é muito próximo. Gostei bastante, pessoal. Muito, muito interessante mesmo. Que carro interessante. Ó, que delícia. Vamos lá pra fora. Ó. Cara, gostei bastante. Ó.
carro vívido, mas ao mesmo tempo com segurança dinâmica. Não é um carro que eu precisei fazer nenhuma correção dramática, nada no susto. Tudo se apresenta com uma progressividade muito legal. Imagina se esse carro fosse um pouquinho mais baixo, né? Aí ia comprometer um pouco essa questão de conforto e de usabilidade, de rampas e afins, né? Então, mas eu fico só pensando aqui, porque esse carro tem toda essa malícia dinâmica, né? Imagina se ele estivesse ali operando no primeiro andar e não no segundo andar, né, gente? Então essa tecla Poison, né, no protótipo ela tinha o logo da Abarth, o escorpiãozinho. Eu preferia, na verdade, quando tinha o escorpiãozinho. Acho que esse nome, não sei se eu gostei tanto. Mas ela realmente muda muito o caráter. Então agora eu desliguei o Poison, né? E aí automaticamente mudou completamente o mapa do acelerador, o mapa do câmbio. Eu sei que isso aqui é muito antigo, né, gente? Esse tipo de recurso de mapa aqui. Mas aqui a diferença é um pouquinho maior. Até na assistência de direção se sente uma diferença grande aqui. Então o pessoal da Fiat trabalhou muito bem aqui para realmente trazer esse temperinho da Abarth, né? Que a gente tinha no Cinquecento, né? Que era um carro de traseira muito vívida. Aqui a gente tem aí uma lembrança, um aceno muito forte a essa tocada. Então gostei bastante. Amigos, eu esperava um pouco menos, pra ser franco. Gostei bastante da tocadinha do carro. Bem legal mesmo. Vamos se divertir um pouquinho mais esse resto de volta? Vambora, né? Por que não? Que dinâmica legal. Vamos lá. Aqui fora. Que baratinho, olha só. Alguém já levou esse cone aqui. Bom, muito bom mesmo. Isso aí, recolher pra box. Conforme prometido, eu vou, antes de fazer a conclusão, fazer um tirateima aqui de dados entre esse carro aqui, o Polo GTS e o Sandero RS. Olha só como é interessante aqui quando a gente põe lado a lado. Então, o peso, esse aqui é o carro mais pesado dos três, ele pesa 100 kg a mais que o Sandero RS, né? RS 1281, esse aqui 1281 kg. Polo GTS está ali entre os dois, 1214 kg, tá? Potência, esse aqui é o mais potente, 185 cavalos a 5.750, os outros dois com 150 cavalos, tá bom? Peso potência, lembra que eu falei que isso aqui era o melhor? Agora eu vou trazer o dado para vocês. 6,92 quilos por cavalo. Então cada quilo aqui, cada cavalo, desculpe, carrega menos peso aqui no Pulse Abarth, né? Então 6,92 contra 8,09 no Polo GTS e 7,87 no Sandero RS. Então o Sandero RS fica ali entre os dois, lembrando que essa relação, quanto menor, melhor. O torque aqui também é o maior de todos, né? 27,5 GFM a 1.750 RPM contra 25,5 do Polo GTS a 1.500 RPM. E aqui uma vantagem técnica que o turbo traz em relação ao motor aspirado, né? O Sandero RS ele tem 20,9 GFM, só que a 4.000 RPM, então é um carro que depende mais de esticadas de marcha. E por isso também o Sandero RS tem aquela relação de transmissão tão juntinha, uma colada na outra, para aproveitar melhor o torque, né? 0 a 100 tá meio parelhos ali, né? 7,6 aqui é o melhor tempo dos três, 8,4 no Polo GTS e 8 segundos no Sandero RS. Consumo, aí é o Polo GTS que é o melhor, com uma certa margem, né? Então, considerando gasolina 50-50, cidade e estrada, 12,9 km por litro, no caso do Polo, 9 com etanol, ele, né? Aqui a gente tem 11,1 km por litro e 7,8, ele tá no meio, tá? O Sandero RS é o pior, né? Na verdade, considerando até a proposta de motor aspirado não tá tão ruim, né? 10,5 com gasolina e 7,3 com etanol. Fica até um pouco próximo aqui no consumo de etanol desse carro aqui, tá? O freio dianteiros é um comparativo mais lúdico, mas que é interessante para quem gosta de pista. Esse aqui é disparado, maior 305 mm contra 276 do Polo GTS, aí é uma deficiência, né? E o Sandero RS 280 mm, que é um bom disco de freio, bem espesso inclusive. Agora, posto tudo isso, dados são frios, números são frios, né? Realmente a parte de percepção ao volante é algo que surpreendeu positivamente aqui nesse carro, porque
Eu confesso que eu esperava um pouquinho mais de Polo GTS no sentido de seu comportamento mais racional, mais sedadinho na pista e tudo mais, e de fato é um carro que transmite uma empolgação, isso com a suspensão aí na configuração original, né? Um pouquinho mais alta, geometria original, então um simples fato de você dar um pouquinho mais de pressão de pneu atrás ou mexer na convergência, deixar ele um pouquinho mais reto, já vai mudar completamente o carro para melhor no sentido da esportividade. E ao mesmo tempo, essa é uma pergunta que eu quero responder com mais detalhe numa avaliação feita na cidade, mas já deu para sentir aqui que a suspensão do carro continua trabalhando gostoso. Então, me parece aqui que eles conseguiram resolver bem essa equação no sentido de vamos tentar dar aquela vivacidade que o Sandero RS tem, é um carro vivo, gostoso de guiar na pista, mas ao mesmo tempo que tem aí uma proposta, um compromisso com o conforto no uso diário, né? Então, me parece que esse era o objetivo, então não era para ser um carro realmente só racional, para parecer esportivo, ele tem esses elementos de tocar esportividades que eu gostei bastante, eu não esperava isso, então nesse sentido foi uma surpresa bastante positiva, né? Agora, carro bom é realmente aquilo dependendo de quanto que ele custa, né? O meu palpite está aí nessa casa aí, vamos ver se eu errei ou se eu acertei, né? Na casa aí dos 160 mil, mas não tem muito como fugir considerando a circunstância atual de mercado. Não acho que vai ser um carro barato, mas sem dúvida é um carro interessante. Carros como o Sandero RS, mais voltados para um nicho, de fato você vai ver cada vez menos, especialmente no nosso mercado. Mas quando a gente considera tudo que existe de opção abaixo de 200 mil, para quem quer um carro com um pouquinho mais de pimenta na tocada, na esportividade, para hora de fazer uma curva, estradinha de montanha, olha, tá aqui uma boa opção. Então, isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da avaliação. Não esqueçam de assinar o canal do Autoline, ajude a gente a crescer cada vez mais. E a gente se encontra numa próxima. Valeu!